Está no ar mais um podcast, Seguro em Dia Podcast. Hoje estou como host sozinho. Meu companheiro agora ele tá nos bastidores aqui. Dá um salve aí. Isso aí, salve, salve, Você família. ligou seu microfone, né? Sim. E antes da gente passar a bola para o nosso convidado especial, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, seguir a gente, nosso Instagram. Nós temos agora TikTok também. E, claro, se inscrever no canal, que é muito importante. Nós precisamos levar esse conteúdo para mais pessoas. E quando você clica em curtir, o que o algoritmo fala? Agora eu falo algoritmo, né? Eu não sei nem o que significa, mas o que o algoritmo faz, Alisson, quando você curte? Você sabe? Ele identifica e passa para mais pessoas, né? É isso mesmo, ele vai levar esse conteúdo para mais pessoas. E o nosso convidado especial, Dr. Ledson, é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a honra é minha pelo projeto inovador para Cáceres, né? É uma plataforma que já é muito usada, mas algo que é feito em Cáceres assim, muito legal pela iniciativa, parabéns mesmo e obrigado, a honra é minha. Obrigado. E claro, como não pode faltar, a nossa lembrança aqui, oficial do nosso podcast, a caneca aqui como uma recordação da sua participação aqui com a gente. Legal. Como gratidão aí por ter aceitado o convite. Doutor, a gente tava batendo um papo aqui antes de... Já tava gravando já também, e nem sei como é que vai colocar isso pro ar. Tem que colocar prévia. Introdução. Mas vamos fazer começar pelo começo, é ótimo, né? Começar pelo começo. Vamos. Quem é Dr. Ledson? Quem é Ledson? Fala pra gente um pouco aí. Eu falo que eu sou um bugre albino. Eu sou filho de mãe cacerense, né? Com descendência de Poconé, minha mãe. Tá hoje com 74 anos. Meu pai paulista, né, mas já tá aqui desde os 14 anos, ou seja, é um paulista de nascimento, mas um cacerense de coração. E eu sou um apaixonado por Cáceres, nascido e criado na Coab Velha, né? Então eu falo que eu sou bugre albino, né? Porque bugre albino. O pessoal fala que quem nasceu em Cáceres é bugre. Como eu saí branco, então é albino. Meu pai então é de São Paulo? Meu pai é de Lavínia, São Paulo. Ah, legal. Minha família também é de São Paulo, somos interior de São Paulo, Jales, Votuporanga, aquela região ali de... Eu tenho uma avó descendente direta de alemães e o meu avô paterno é italiano mesmo, veio criança já pra cá. E aí a minha mãe, a família dela é de Poconé. E é isso. E o tempo todo em Cáceres, estudos, faculdade, foi tudo aqui em Cáceres. Tudo aqui. E como foi a escolha do curso, da sua área de atuação? Você teve algum momento que você ficou na dúvida, assim, falou direito ou tal coisa? E aí, qual que foi a virada de chave, assim? Não, na verdade, a virada de chave foi econômica. Porque eu tenho ainda um pé na medicina, gosto muito dessa área, estudo bastante, gosto dessa questão, gosto de ajudar as pessoas, então eu tinha a questão da medicina. Meu pai não tinha muitas condições financeiras, então eu ainda acreditava que ia acontecer algum milagre e tal, então medicina era só fora, Cuiabá, Campo Grande. Então comecei a fazer vestibular nesses lugares, cheguei inclusive de passar na Unic, né, na época, mas sem condições, particular, fiz por fazer. Mas depois caiu a ficha, falei assim, meu pai não tem condições de me bancar fora. Então a oportunidade que eu tinha era de direito, que também eu tinha uma questão de direito, era bastante proativo na escola, gostava dessas situações, participei de grupos de jovens como Interact, Rotaract, Demolei, então ali eu estudava muito estatuto, era um lutador, brigava por coisas assim inovadoras, mas com base na lei, com base nas coisas. Então não foi muito difícil a segunda opção, mas a primeira foi medicina. Agora, uma dúvida que eu tenho para quando a pessoa ela sai formada. É uma dúvida que eu tenho, por exemplo, médico, eu já ouvi isso de clientes que são médicos meus. A pessoa sai formada da faculdade e ele sai um exímio técnico, muitas vezes. A formação técnica, eu sou o cara do direito, eu saí formado. E quando a gente parte para o lado empreendedor, como que é conciliar todo esse conhecimento técnico, porque você tem que ser um empreendedor do seu negócio também. Você tem o seu escritório, e como que é conciliar isso? Teve dificuldade no começo? Como foi esse início? Quando saiu e
Eu tenho um tino empreendedor porque desde criança, desde os meus 18 anos, já trabalho na área privada. Eu nunca... Acho que agora eu estou entrando, depois eu conto sobre isso, entrando na questão pública. Mas desde os meus 18 anos eu trabalhava com marketing e tal. Eu fui gerente de escola de inglês durante 3 anos e meio e depois montei minha escola. Então eu tive a escola de inglês CNA por muito tempo, 14 anos. Ah, que legal. Então, isso foi de que ano a que ano, mais ou menos? Isso foi de 2007 até 2019. Acho que dá isso, né? 14 mais ou menos anos. 14 anos. E aí, nesse período, a questão de marketing, de empreendedorismo foi gritante na minha vida. Aí, com o tempo, com a formação em direito, só foi a questão de adaptar. Como eu estava dizendo antes aqui na nossa conversa, não sei se estava gravando ou não, mas a questão do marketing de direito é muito encaixotado. Então, você precisa tomar bastante cuidado para você não sair, vamos dizer assim, pisar fora das 4 linhas. Como Então, você não pisar fora da faixa, você precisa seguir bastante as regras. Até mesmo para você não... A OAB ela tenta impedir que haja uma concorrência desleal, que haja uma propaganda, né, da questão de direito. Você pode fazer publicidade, mas não a propaganda. Então, venha no meu escritório, você vai ter as melhores condições, pagamento parcelado, o melhor advogado não pode. Então, você pode se direcionar, segmentar, falar sobre a sua formação, aquilo que você tem como especialidade, mas não no sentido de captar cliente, né? Você pode se posicionar, falar assim, olha, se você... Sou especialista em direito empresarial, em direito de família, tributário. Agora, até pouco tempo falando para vocês, questão de holding, compliance, LGPD. Então, tudo isso a gente vai se especializando porque está ligado à área de direito empresarial. Mas você não pode fazer propaganda. Então, essa chave, para mim, foi muito mais tranquila de empreendedorismo. Eu já tinha isso, né? Já tinha isso enraizado. E a questão das redes sociais... No começo da escola de inglês, do CNA, não tinha tão forte. Tinha o Orkut, o Facebook estava nascendo, eu colocava algumas coisas, mas eu já fazia propaganda na TV dos Calvados, esqueci o programa que era lá. Então, eu era o garoto propaganda da escola, então eu fazia muitos vídeos e tal. Então, dali para a rede social foi um pulo. A gente acompanha seus vídeos e vê... dali para a rede social foi um pulo, então foi mais tranquilo para mim. Que legal, que legal. E quando você... Também para se especializar numa área também foi uma decisão ou já tinha isso já? Não, aí que talvez tenha sido o problema. Eu fui da área imediatamente área trabalhista, que é o do defender do empregador, que a gente chama de laboral, e o direito consumidor muito rápido. Porque geralmente o advogado recém-formado ele vai por aí, porque é uma demanda que traz retorno rápido. Então, você tem ali aluguel, né? Você tem a despesa de escritório, você quer se posicionar, você quer né, trabalhar naquela área que você está, então você precisa de dinheiro rápido. Então, geralmente é nessas áreas que você busca. E é a área mais simples, né? De você trabalhar e captar também. Mas com o tempo, e acho que isso ficou muito, muito cristalino na pandemia, a área empresarial gritou maior. Então, aquela coisa de você entrar no segmento da empresa, trabalhar a gestão de contrato, diminuir conflitos, antecipar risco, questão de governança. Aí você traz facilidades, você trabalha a questão tributária, a gestão de sócios, né? Sócio administrador, sócio não administrador, como é que é a divisão de lucros, a questão, por exemplo, de solução social que você tem que colocar ali no contrato. A gente trabalha com, como eu falei, compliance, que é um código de ética, né, da própria empresa, para justamente você se enquadrar em todas as questões, você ter facilidade na gestão de pessoas, em tudo mais. Então, isso foi gritante na pandemia, porque logo que surgiu, e aí, vamos dizer assim, houve um conflito, porque eu não acreditava no lockdown, eu não acredito. Eu fui extremamente contra, né? Extremamente contra. Sou contra ainda, e pelo que tudo está encaminhando, parece que as minhas suspeitas estão se concretizando. O lockdown nada resultou. A gente vê pesquisas aí nos mundos, né, desenvolvidos, fora do nosso cenário brasileiro, porque não sei por que essas informações não chegam aqui.
Mas a gente vê hoje Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, todos pedindo... A própria a Organização Mundial de Saúde pediu recentemente pela recomendação do lockdown. Então eu fui à luta, né, a favor dos empresários. Surgiu a questão do Pronamp. A lei do Pronamp foi uma questão que as pessoas achavam que que o empresário tinha que cumprir um determinado requisito. Requisito não, que tinha que ter crédito. Na verdade, ele precisava preencher o requisito. Era um direito o Pronamp para ele. Olha só. Então, o que eu comecei a trabalhar? A entrar na justiça para forçar o judiciário a que os bancos fornecessem o Pronamp para aquele que cumprisse o requisito. Ele não tinha que ter crédito. Ele tinha que cumprir o requisito. Não tem nome sujo. E teve o faturamento anterior anual, está lá registrado. Então ele tinha o percentual daquele faturamento, era um direito dele. Então tinha muita gente que estava bancarrota, muita gente quebrou. A gente olha na cidade, aí aluga-se para todo lado. Hoje, inclusive, eu estava olhando na Talhamares, tem um monte de prédio aluga-se. Eu e minha esposa hoje, a Michela, passamos ali na Coronel Farias e no centro da cidade. A gente sabe, só para você ter uma ideia, nós temos na nossa cidade uma empresa de celulares sendo vendida no centro da cidade. Fazer propaganda pro cara que está querendo vender. Se não me engano, na faixa aí de 50 a 60 mil. Ele tem a mesma empresa em Pontes Lacerda, lá é 180. Caramba. Então a gente vê o quê? A gente vê uma política errada dentro da cidade, um dinamismo, a falta de valorização do empreendedorismo, um abandono total, né? Então, isso para mim... Então, durante a pandemia, o posicionamento empresarial foi mais forte. Então, eu entrei ali com gestão de contratos, renegociação de contratos trabalhistas, né, a questão do auxílio emergencial, e esse aí talvez foi para mim o maior desafio. Uma luta interna contra a própria instituição OAB. O que eu identifiquei? Muita gente estava com um CPF irregular, suspenso, algum problema, não fez o devido cadastramento e tudo mais. Outros tiveram CPF clonado, conta bancária clonada. E 1/3 dos auxílios emergenciais de Cáceres não estavam sendo concedidos por problema do CPF. E outros que estavam sendo concedidos, as pessoas estavam passando por fraude. E aí eu tive um conflito com a OAB, porque eu solicitei auxílio da OAB. Falei, gente, vamos fazer um grupo de trabalho. Eu já consegui tendas, vou colocar em frente à Caixa Econômica, consegui internet, cada um leva o seu notebook, consegui 4 ou 5 notebooks de uma empresa de tecnologia de Cáceres, a mesma que fornece internet. Eu vou falar aqui, a Seg Fibras. Ela falou assim, eu consigo, monto para você a internet lá. E aí conseguimos 2, 3 voluntários, mas no fim das contas a OAB foi lá e não permitiu que fizesse isso. Então eu vejo assim, a gente tem que promover a justiça, tem que promover a inserção do cidadão na sociedade, os benefícios que é possível. E eu penso no seguinte, principalmente eu que tive uma faculdade particular, eu tenho uma função social. Eu como advogado, só por ser advogado, independentemente de ser faculdade pública ou privada, eu tenho a função social. E por ter estudado numa universidade pública, eu preciso retribuir aos contribuintes que pagaram a minha universidade. Então, durante a pandemia, os 2 anos, eu rezava para Deus, eu tinha um moleque na época de 11 anos, e falava assim, Deus me livre, mas eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que trabalhar. Foi um período... E ao mesmo tempo que eu trabalhava a favor de alimentar a minha casa, ao mesmo tempo eu auxiliava as pessoas. Tinha gente que podia pagar, eu pegava, quem não podia pagar, eu não pegava. Então foi um momento... Cara, assim, eu valorizo demais esse tipo de visão. Foi um momento assim, bastante conflito. Esse tipo de pensamento. Nós temos que ser, eu sempre falo para os meninos, nós temos que ser relevantes na nossa sociedade, nós temos que ser verdadeiros. E não vamos ser hipócritas. A parte financeira. A parte financeira ela é consequência. Se você é relevante, se você é verdadeiro. E a parte financeira é consequência. E Chave do servir, né? Primeiro episódio com o Félix. Félix falou sobre isso aí. Durante o episódio dele. O Tato também, quebrando paradigmas. O que é quebrar o paradigma? Servir, você né? servir o próximo.
É. Isso é fantástico. Então, assim, foi um momento bastante de conflito, porque eu vi a sociedade cada vez mais individualista, trancada em casa. E na época eu estava fazendo meu mestrado e eu tinha um professor meu que era promotor de justiça. Tinha, não tenho, né? Ele tá lá ainda. Mas já concluiu o mestrado. E eu, sem querer, eu comecei a debulhar, porque eu fiz um artigo na época contra o lockdown, mostrando todas as inconstitucionalidades, né? E eu falei, não, tudo bem, é um direito de cada um. Eu falei assim, poxa vida, tem um vírus aí que ninguém sabe o que acontece, eu vou me trancar, eu tenho essa condição. Mas o que é ter condição de se trancar? Né? Você quer beber um leite, você tem que ter uma vaca no fundo da sua casa, porque se você pegar o leite de fora, você está arriscando a vida de alguém. Ah, eu quero comer uma comida. Ah, eu vou pedir um delivery. Tá, mas o cara que vai entregar? Então, eu vi no lockdown a divisão da sociedade. Quem pode morrer e quem não pode. Entende? Porque assim, eu tenho condições de me sustentar 30 dias na minha casa. Ok. Você está se guardando? Ok. Mas não põe em risco as outras pessoas, então. Então você tem que ter ali você quer comer feijão, você deve ter uma plantação de feijãozinho lá na sua casa, um arroz, uma laranja, um mamão, uma hortaliça, deve ter uma vaquinha também para você pegar um leite. E eu não estou querendo ser insensível com todas as pessoas que perderam, eu perdi familiares, é outra coisa, né? Mas você não pode proibir que alguém trabalhe ou forçar que alguém trabalhe em sua função. Foi o que aconteceu. Mas aí foi um conflito muito grande. Mas eu orava muito e por sorte Deus, no final do ano, acabou que eu, minha esposa e meu filho pegamos. E graças a Deus não foi nada grave. Nós passou desapercebido, eu acho que foi uma bênção divina. E eu me lembro, vamos ver se vai chamar a Michela, ela não gosta que fala, mas eu vi uma mulher que se dedicou, a gente entregou quase 500 sacolas, cestas básicas. E ela não tinha medo, cara, de abraçar as pessoas. As pessoas estavam carentes, cara. As pessoas estavam te abraçando mais por você estar lá do que pela comida. E ela abraçava, tinha velhinho que beijava ela. E a gente chegou de voltar em outros lugares. A gente perguntava assim, vem alguém, assistente social? Falou, não, ninguém. Olha só. Ninguém. As pessoas completamente abandonadas. Então, é nessas horas que a gente vê a diferença. Então, assim, a gente foi agraciado por Deus por não ter acontecido nada na nossa casa. Com nossos pais e tal. Acho que tudo isso foi uma consequência, assim. Mas esse foi um momento bastante crítico na minha vida e que mudou muito. Marcou muito, né? Muito. Poxa vida. Eu fico também, essa questão da pandemia, imaginando pro cara que está na frente também do município, que na época era o Francis, nós queremos trazer o Francis aqui, e eu quero fazer essa pergunta para ele. Como que foi? E aí? Todo mundo mandando você fechar tudo, todo mundo fechando, você sabe, o Francis é empreendedor, empresário também, eu não sei qual que é a visão dele, mas deve ter sido uma pressão também muito grande para ele. Eu acho que foi o contrário, acho que tinha muita gente pedindo para abrir. Para abrir, né? Eu acho que a maioria. Abrir ou relativizar. Eu acho que você podia fazer os dois. Não ser aquela coisa drástica, né? Mas você podia... Meio termo ali. Meio termo, né? Então, eu vou abrir o mercado... Não sei, você pode fazer uma estratégia de... Teve uma época que eles queriam abrir o mercado 2 horas. O que ia acontecer? Tumultuar o mercado. Ia piorar. Não, as coisas insanas, sabe? Sem planejamento nenhum, A lei exigia que você tinha que ter um laudo técnico-científico que justificasse aquela medida. Eu desafio qualquer prefeitura e qualquer governador de estado no Brasil que dê um laudo técnico-científico que justifique o lockdown. Não existe no mundo. Não existe no mundo. Eu desafio. Eu falei isso porque teve um grupo de empresários que entraram comigo com mandado de segurança. Eu falei pro juiz. Eu falei assim, olha, o senhor vai decidir a vida das pessoas agora. Não é a economia. Porque o cara que está lá doente, ele está lá trabalhando dia a dia. Se você trancar ele, tirar ele do trabalho, ele vai vir para dentro de casa. E ele não vai se reunir só com o filho dele, com a esposa. Ele vai se reunir com o pai, com a avó, com o tio, com a tia. Ele vai juntar. E o cara que hoje está saindo num bar, ele vai fazer a festa dele em casa. Mas não deu outra.
Quantos casos aí de festas clandestinas que houve durante o lockdown? Muitos, a gente sabe disso. Né? E outra, é mais fácil você controlar o cara no bar, porque você coloca uma série de restrições pro bar e multa o bar. O bar fala assim, olha, só 4 na mesa, como aconteceu em um determinado momento, só 4 na mesa, álcool em gel, todo mundo de máscara. Né? Você tinha um controle maior no espaço que você é capaz de fiscalizar. Agora, todo mundo em casa, qual a estrutura que o Estado tem de fiscalizar as pessoas em casa? Nenhum. Então, foi insano. Essa questão, a gente ouve muita desinformação e muita desinformação também na internet, Instagram da vida. De fato, como que ficou a ordem de quem determinava o lockdown ou não? É prefeitura, governo? Não, isso foi uma mentira. Como que funcionou por de exemplo, fato? a prefeitura de Várzea Grande e Cuiabá não queriam decretar o lockdown. Aí o Ministério Público entrou, conseguiu eliminar, o juiz mandou fechar. Cadê a autonomia da prefeitura? Porque o STF falou que tinha autonomia, mas os municípios que não fechavam, o Ministério Público pedia e o juiz dava. Então quem mandava, na verdade, não... Judiciário. Isso é uma grande falácia, mentira total. A autonomia, o governo federal queria controlar, fazer um grande plano nacional. A STF falou assim, não é só o governo federal, é os estados e municípios. Pronto, aí virou a farra. Virou mini ditadores. Mini ditadores. Pessoas com alto poder fizeram o que fizeram, não resolveram nada, quebraram seus municípios, quebraram seus estados. A gente está numa cidade quebrada. Pós-pandemia, você pode andar na cidade. O reflexo financeiro e econômico tá pegando. O Brasil inteiro, claro. Inteiro. Estamos numa recessão econômica. Não tem como. Nós estamos numa recessão econômica, mas nas cidades que não têm capacidade de reagir tão rapidamente, porque nós não temos um empresariado tão forte, a gente demora muito mais para reagir. E nós, nesse momento, a gente tá com problemas, sérios problemas. Se a gente não tiver aí um auxílio do governo federal, do governo estadual, o Cáceres realmente está passando por sérios problemas. Falando sobre empreendedorismo, nós falamos aqui para vários públicos, né? Desde o do pequeno empreendedor, do grande empresário. Eu gostaria só de formalizar o que significa alguns nomes técnicos, né? O que é holding? O que é isso aí? Bom, essa palavra holding, né? Ela vem no sentido de vamos dizer, uma empresa com capacidade de você blindar determinadas situações, né? Um CNPJ. Você pode ter ela patrimonial, você pode ter ela empresarial, que a gente chama, ou pode ter ela familiar. A diferença é a destinação, mas o fim, vamos dizer assim, a função social dela é a mesma. Então, se você tem uma empresa que ela só administra patrimônio, ela é patrimonial. Você tem, por exemplo, uma grande empresa hoje chamada Holding Itaú. Né? Você tem você pode pegar lá, pagar seu cartão de crédito, está lá. Se você tiver um cartão de crédito Itaú, está lá, Holding Itaú. Então, hoje as empresas, elas estão buscando esse mecanismo porque é uma situação de você proteger seu investimento e, ao mesmo tempo, pagar poucos tributos. O que mais está acontecendo é a questão da holding familiar. Porque as empresas, elas já têm mecanismos de você buscar melhores formas de tributação, né? Ela tem, ainda mais grandes empresas. Mas a família, ela acaba pagando tudo e mais um pouco, né? Porque ela não tem um contador ali para administrar. Então, às vezes, o cara ralou a vida inteira, construiu uma fazenda, um patrimônio enorme. Aí agora tem casas, tem apartamentos, tem veículos, né? E descendentes. E aí ele quer garantir que aquele patrimônio permaneça na família, ele quer garantir que aquele patrimônio não se perca, né? Ele quer garantir que na hora do falecimento dele as coisas funcionem tranquilamente. Hoje você tem em Cáceres inventários de 20 anos, de 15 anos. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um valor imobilizado, mas não tem o dinheiro para pagar. Porque tudo foi investido em imóveis, em casas, em fazendas, gado. Então você não tem aquela possibilidade de você rapidamente desfazer de algum patrimônio para poder pagar o imposto, porque é muito caro. E a holding, ela tem isso, porque quando você trata de inventário de cota social,
né? Você faz uma estrutura, traz todo o patrimônio dentro da holding e você passa de... Ao invés de você ter a propriedade, você tem a cota da holding. E quem tem a propriedade é a holding. Né? Então você tem lá a garrafa, vai vir para dentro da holding, a caneca vai vir dentro da holding. E o que eu tenho agora? Não, eu não tenho mais uma garrafa e tenho uma caneca. Eu tenho 10% de uma garrafa e de uma caneca. E meu descendente, mais 10%, mais 10%. Quando há o inventário, na hora de eu fazer a cota social, não é considerado imóvel. Então eu posso transferir esse inventário para o meu filho, para o meu neto. Eu posso garantir que a minha cota social seja direcionada para uma pessoa só. Então eu tenho essa garantia e a diferença é o seguinte, quando essa garrafa, se ela custa lá R$1 milhão, aí no outro ano ela custa 2, eu tenho que fazer ganho de capital dela. Quando eu faço o ganho de capital, se ela estiver dentro de uma empresa, ela vai ter uma tributação. Se ela estiver na pessoa física, ela vai ter outra tributação. Como normalmente as famílias têm tudo na pessoa física, ela vai pagar o ganho de capital de 27,5% de imposto de renda. Então, se ela ganhou R$1 milhão, são R$275 mil. Né? Se ela estiver dentro da holding, são 60 mil. Muita diferença. É uma diferença enorme. E o que geralmente a pessoa faz? Ela não faz o ganho de capital dela de R$1 milhão. Ela faz de 200 mil para pagar pouquinho. Aí todo ano 200 mil. Na hora que ela vai fazer o inventário, aí o Estado fala assim, não, esse imóvel que lá atrás era R$1 milhão, hoje ele vale 10. Então você vai pagar ITBI e TCMD de 9 milhões. Aí você paga aí o cara não faz o inventário. Aí você que fica pro resto da vida desse jeito. Por quê? Porque ele vai ter que juntar o patrimônio dele para pagar aquela multa. Entende? Então, assim, a questão da holding, ela vem praticamente facilitar isso, agilizar o processo, você permitir que todo o patrimônio fique garantido dentro da empresa e você literalmente blinda o patrimônio. Então, o pessoal fala de blindagem. Blindagem é isso. Esse patrimônio agora vai ficar dentro da família, eu vou pagar todos os impostos deles tranquilamente, porque eu tenho condições de fazer isso, e quando eu falecer, eu tenho garantia que isso vai permanecer dentro da família. E que eles não vão ficar aqui anos e anos brigando por causa de uma garrafa, por causa de uma caneca. Não. Eu tenho 10% da garrafa e 10% da caneca. Ninguém vai ficar brigando. Eu quero a casa, eu quero a caneca, eu quero não sei o quê. Eu quero um apartamento. Aí o outro fala assim, não, mas o apartamento vale menos que a garrafa. Aí fica aquela briga. Eu falei, não, meu amigo, cada um tem 10%. Toma aqui seus 10% e vida que segue. Ah, mas eu não quero mais dentro da holding. Ok, me dá seus 10%, então vida que segue também. É bem tranquilo. Então, hoje assim, quem tem um patrimônio de R$1 milhão já pode estar buscando fazer uma holding para que possa facilitar a sua vida e dormir sossegado. Interessante. Né? Muito, muito bom divulgar essa informação, né? Propagar essa informação. Agora, falando sobre outro nome técnico que a gente estava comentando até no início aqui, é uma coisa que pegou bastante a gente lá no escritório lá. O que é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, é isso. O que mais na prática, porque, cara, eu tenho muita dúvida sobre por exemplo, a nossa área de atuação lá, até onde é a nossa responsabilidade, até onde vai de fato. Hoje você tem algumas, a questão da internet, né? Então a questão da proteção de seus dados, os dados das pessoas ficaram muito expostos. Então CPF, RG, endereço, né? A renda per capita da pessoa e tudo mais. Agora, existem os dados que a gente chama de sensíveis, que é o quê? Credo, raça, cor, religião, a intimidade da pessoa, né? Se a pessoa é gênero, a intimidade da pessoa. Às vezes a pessoa não quer revelar isso. E hoje a gente sabe que existe uma resistência, né? Questão política. Esses dias eu vi pessoas fazendo uma seleção de se o cara é de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Isso é preconceito, né? Discriminação. Então você tem hoje a necessidade de preservar os dados sensíveis. Quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira coisa que a empresa pensa é: vou mudar meu contrato. E acha que já está tudo certo. Só que ele não trabalha a cultura da empresa. Por exemplo, você está com papel aí, você anotou um monte de coisa. Vamos supor que você coloca aí meu nome, RG, CPF, comprovante de endereço. Pode contar que eu estou na sua empresa. Eu saí do atendimento. O que você faz com esse papel? Ele tem que ser triturado. Olha só. Ele não pode ficar aí. Porque se chegar outro cliente, vai ver meus dados aí.
E se outro cliente sair da empresa e falar assim, ó, eu descobri seus dados lá na AgroSeg, pronto, você vigilou, você infringiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você atende um cliente, ele não é cliente, é um potencial cliente, você desliga o telefone, aí você fala com um colega, rapaz, eu falei com o Letson agora, sabe, ele tem sei lá, um carro chique lá, vale R$1 milhão. Pô, você está revelando uma intimidade minha. Você está revelando minha renda per capita, mais ou menos meu padrão de vida, e se eu quero guardar isso para mim? Você não pediu autorização para revelar isso dentro da sua empresa. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito mais profunda do que só questão contratual. Hoje eu vejo as empresas preocupadas assim. Esse dia eu falei com uma grande empresa em Cáceres. Eu falei, puxa vida, eu queria fazer uma visita para você lá, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, já estou fazendo. Já mudei todos os contratos. Eu falei, tá bom. Mas e só isso? Não, tá tudo certo, todos os contratos. Com os trabalhadores e com os fornecedores, com os clientes. Eu falei, os fornecedores. E precisa? Eu falei, Legal não, né? Fiquei quieto, porque é o profissional que está lá, eu não vou interferir. Mas assim, é muito mais profundo, porque é uma mudança de cultura. Né? Você precisa mudar o comportamento das pessoas, como é que ela trata esses dados. Desde a coleta até o momento que eu falo assim, olha, eu quero que você tire meu cadastro daí. Quando eu falo isso, nunca mais você pode me ligar. Porque você tem que tirar meu cadastro daí. Caramba. É o meu direito. É o meu direito ao anonimato. Isso é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, e outra, se eu ligar para a tua empresa e falar assim, como meus dados são tratados, e você gaguejar, você está interferindo na Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa ter um mapa. Você precisa ter um mapa da sua empresa, como que meus dados são processados dentro da empresa. Então, desde a hora que é coletado meus dados... chegou a informação por e-mail. Eu prospectei um cliente, por exemplo, ele... Não, aí eu ligo lá e falo assim, olha, eu quero saber como é que é o tratamento dos meus dados em sua empresa. É o atendente que coleta, faz o cadastro, depois vai para o financeiro, depois vai para a gerência. Eu preciso saber como é que é o trâmite lá. Porque meus dados não podem ficar para todo mundo. E aquelas pessoas que têm... Isso aí pode até estar às vezes falando. É aquelas pessoas que têm cadastro de cliente no celular. Esse cliente não é do vendedor. Esse cliente é da empresa. Se você for embora, se for demitido, você vai levar esses dados com você? Você está interferindo na Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só. Rapaz, o buraco é bem mais embaixo. Hein? Não, é bem mais complexo. As pessoas estão tratando isso daí só como relação de contrato. E não é uma mudança de cultura. A empresa, os dados do cliente é da empresa. O cliente forneceu para a empresa. Eu vejo isso, recentemente agora, estava falando com o pessoal de agropecuária, tem muito disso. E os caras, meus amigos e tal, o cara pegou o celular assim, eu falei assim, mas esses dados aí, esse celular aí da empresa? Não, esse aqui é particular meu, tem os clientes aqui e tal. Que eu já vim de outra empresa, já trouxe para lá e já estou trabalhando aqui. Eu falei, mas quem deu autorização para você trazer de outra empresa? Não, mas são meus clientes. Eu falei, não são seus clientes. É da empresa. Você é um trabalhador da empresa. Esses dados tinham que ter ficado lá, não podia ter vindo. Se você veio... O problema, a empresa paga uma multa e a empresa atual também, porque está captando clientes de outros sem a autorização dele. Isso aí, Wagner, é igual o Open Bank, Open Insurance, que é como se fosse compartilhar dados, por exemplo, da Bradesco pro Itaú, por exemplo. Pede autorização. Não pode passar sem autorização. Não pode passar sem autorização, é igualzinho. Assim, você troca de uma empresa para outra. Vamos supor que trabalha hoje numa empresa de seguro. Você vai para outra, você vai levar a relação de cliente para outra. Pô, agora eu tô nessa empresa aqui agora. Tá, mas você tá ligando por quê? Não, mas é porque você me deu... Não te dei os dados. Eu te dei para a empresa A, não para a empresa B. Não é para você, vendedor. Eu te dei para a empresa. Então eu posso processar as duas. E outra coisa, a multa da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é de até 2% do faturamento anual, podendo chegar até R$50 mil. Nossa. É uma pancada. Então, é muito mais profundo. As pessoas estão tratando a Lei Geral de Proteção de Dados como se fosse uma questão contratual. E ela entrou em vigor
Quanto tempo? Ela está desde 2018. 2018. Só que de lá para cá, em função da pandemia e tudo mais, foi aguardando, até para que a agência também tivesse uma estrutura. Esse ano ela passa a ser exigível, porque aí a pandemia e tudo mais, e ela já tem uma estrutura. Hoje ela tem um checklist para ver se a sua empresa já está adequada, né? Então você pode ir lá começar a fazer o checklist. Tem lá desde a área de sistema, até a questão de cultura, treinamento de pessoal. Então tem todo aquele checklist lá, né? Quando eu vou numa empresa, eu já faço o meu e eu parto do seguinte pressuposto: vamos nos preparar para o pior. Né? Porque tem gente que fala assim, não, vamos fazer uma coisinha. Eu falei, não, eu estou aqui como responsável. Eu vou implantar 100% dela para você ficar blindado. E aí agora, se você vacilar aqui, já não é, né, minha responsabilidade. Só que normalmente eu acabo pegando a empresa no sentido de acompanhar ela, de acompanhar a gente chama de o encarregado, né? Ou que seria o officer da situação, para que ele possa, a pessoa que fica responsável pelo tratamento de dados, né? Mas é bem mais complexo do que só contratos. Tem gente que fala assim, poxa, eu implantei no meu... Uma dúvida. Só para você ter uma ideia, tem uma empresa que eu trabalho, os guichês de atendimento é assim, igual aqui, nós estamos aqui, aí tem uma paredinha aqui, né? E um escuta o outro. Aí eu tô falando aqui, eu falei, não pode. Aí rapidamente, essa empresa é muito chique. Não sei se eu posso fazer propaganda dela aqui. Pode? Mas é a empresa de internet da cidade aí. Não é a Segue Fibras não, né? É ela mesmo. Os caras são muito ágeis. Eu falei para ele da situação, uma semana depois já estava com o guichê todo fechado com vidro, cada atendente separado. A gente está fazendo treinamento. A impressora não é mais pública, porque às vezes o cara fazia aqui, a impressora saía lá, aí o outro vendedor pegava e trazia, fazia o favor de trazer o contrato da pessoa. Mas não, pode. É realmente uma implantação de cultura mesmo. É uma mudança de cultura. E aí, por exemplo, você tem lá, pegando o case, né? E eu falo que é um case de sucesso, porque eles são muito sérios nesse trato. Então você tem lá, ele pega o cliente no início e tem o cara que vai instalar, certo? Na hora de fazer a instalação, você vai conhecer a casa da pessoa. Então você tem que ter uma compostura, vamos dizer assim, uma educação. Você não vai revelar o que tem lá na casa. Imagina que chega lá na casa e encontra uma coisa surreal, uma geladeira que fala. Você chega aqui, pô, eu fui lá na casa do fulano, então você vai entregar revelando coisas. Você pode incitar um roubo, um furto, entende? Você vê a seriedade que é a situação, né? Então não, você vai lá quietinho. Outra coisa que acontece também é quando você presta serviço e você vai fazer um serviço de entrega, por exemplo. Aí tá lá uma criança, meu filho de 13 anos, não pode assinar, não pode receber, ué. E tem gente que além de tirar foto da pessoa, da pede assinatura. Eu falei, como, gente? Mas não é o caso da SEG, graças a Deus. Mas eu já vi situação nesse sentido. Então, é uma mudança de cultura. E os dados fornecidos pelo WhatsApp? Também é pior ainda? Não, você pode. Você pode, só que é o seguinte: os dados têm que ser no aparelho da empresa. Da empresa. E o funcionário não pode ir para casa. Né? Pegando o caso da SEG. A SEG tem um sistema que ele tem um aparelho que você fornece, só que o aparelho é da empresa e fica na empresa. Ele não vai embora. Você faz o login e tal, aí você sai do espaço da empresa. É todo um sistema lá que eu ainda tenho que entender essa situação. Porque ele faz até o ponto é pelo celular, bem legal. Ou você chega no raio, você já identifica que você está no ambiente de trabalho, no raio da empresa. Pô, é um negócio... É outro patamar tecnológico. Não, o Henrique é diferenciado mesmo. Então ele cria umas situações assim, bem bacanas e soluções rápidas. Assim. Então, então você põe lá no WhatsApp, só que o aparelho tem que ser da empresa. Ou então no computador ali, o WhatsApp Business, né? Business. Então, assim, só que tem que ser da empresa. Não pode ir para casa. Precisamos de você lá na Grosseg. Opa, estamos à disposição. É uma mudança de cultura mesmo. Tá? A gente percebe, a seguradora muitas vezes, porque a gente faz o seguro para o cliente, né? O seguro, eu não sou seguradora, eu sou o corretor. Sim. E aí a seguradora muitas vezes manda o kit de apólice
e chega com cópia pro corretor. Aí você vai lá ver de quem que é esse cliente. Ah, não. Digite o código do cliente. Fala, mas qual que é o código? É por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. E aí você não consegue, seguinte, eu, corretor, não consigo ver. E vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, as corretoras, elas têm uma capacidade de pagar multas e indenizações enorme. E vocês, corretora? Quer dizer, as seguradoras têm, sim, vai lá, são acionadas na justiça, vai lá, paga 10, 15 mil de indenização. Vamos supor que o cara entra contra vocês também. Aí lascou. Entende? É o que eu falo muito para as empresas pequenas. Ah, mas eu trabalho com fornecedor. Falei, tudo bem, mas a coleta de dados é aqui, você é corresponsável. Então, se o cara entrar só contra você, você vai pagar sozinho. Mesmo por exemplo, aconteceu uma situação lá, aí tem um processo e aí vê que a empresa é toda regularizada, a empresa fez todo o processo, só que foi um vacilo de um colaborador. Tem uma... Vou abrir meu presente. Fica à vontade. Tem alguma... a empresa, digamos assim, a responsabilidade dela é diminuída nesse caso? Relativizada. Relativizada. É por isso que a gente faz a questão da compliance. A compliance a gente faz junto com a LGPD, que é o quê? Um código de ética, né? Fazendo um barulho não danado aqui. Né? Que é um código de ética. E a compliance, você vai criar um comitê de pelo menos 3 pessoas dentro da empresa que vai trabalhar essa mudança de cultura. Então você tem lá colaboradores que sabem como que é o sistema dentro da empresa e você vai identificar esses riscos. E você vai trazer dentro da compliance uma reunião de frequência, um mês a cada 3 meses. A partir daí, fala assim, olha, aconteceu um fato aqui, neste momento, e isso aqui pode provocar um risco. O que a gente faz? Vai demitir o cara? Não. Vamos fazer treinamento. Fala assim, olha, vamos fazer treinamento, porque é uma questão de hábito. Tem gente que, por exemplo, lá, pegando o sistema da SEG, ele atende um celular. Aí ele vai beber água, a água está para fora do guichê. Então ele não pode, porque ele vai estar falando de coisas do cliente. E pode ter clientes pro lado de fora. Então, como acontecia, agora não acontece mais. Você vai pegar um boleto bancário. Tem gente que ainda pega boleto. Então, ele não pode chegar lá e falar assim, vim pegar meu boleto, aí o outro que está negociando dívida ao mesmo tempo chega lá, o que você veio? Vim negociar uma dívida. Não, você está expondo a pessoa. Né? Então, é uma mudança de cultura. Todo o processo, de todo mundo. Pessoas que anotam aí os dados da pessoa. O que acontece com esse documento? Tem que triturar. Tem que triturar, tem que jogar fora. Hoje, o que as empresas de trituradora estão ganhando, porque hoje todo vendedor tem um. E na sua atuação em Cáceres, como que você tem sentido as empresas de Cáceres? Tá antenada para isso? Não. Tá tendo resistência? Não, as pessoas estão esperando tomar. Ou torcendo para não acontecer nada. Estão orando. Deus proverá. Verdade, estou falando. Estou falando, as pessoas não estão preocupadas. Até mesmo porque, vamos lá, as pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Volta naquele assunto que a gente... Diminuição de vendas, circulação de renda. Aí você tem mais essa preocupação. A gente tem que entender o seguinte, a LGPD veio que nem a questão da segurança do trabalho. Toda empresa tem que ter, vai ter que ter LGPD também. Isso é fato. Não tem para onde correr. Porque todo mundo hoje trabalha com WhatsApp, trabalha com e-mail, Facebook, Instagram. Outra coisa, as pessoas estão usando a imagem de funcionário. Instagram e Facebook, cadê a autorização? Nós usamos. Então tem que ter. Nós temos. Tem que ter. Tem um contratinho lá. Tem que ter, porque senão... E se o cara falar não, acabou. Né? Então tem empresas aí que usa direto, faz dancinha e tal, e não tem nada. Olha. Não tem nada. Então, assim, tá um Deus nos acuda. Tá desse jeito. Então, eu encontro muita resistência em Cáceres. Eu tenho mais clientes Cuiabá, tem clientes em Chapada, já com plano de LGPD. Em Cáceres são acho que uns 2 ou 3 só, por enquanto. Caramba! Pouco demais. Demais. O que eu vejo, as pessoas falando que estão se adequando, mas não da mas forma... não é. Você fazer
parcial, paliativo não resolve nada. Aí eu tenho que tomar cuidado de falar, porque eu entrego, eu dou aula na faculdade, entrego tudo. Tem uma empresa de supermercado que eu fui falar com o rapaz, falei assim, olha, rapaz, vocês já fizeram LGPD e tal? Eu queria fazer um vídeo. Não, já tá tudo ok. Nos contratos e tal. Eu falei, então tá beleza, mas e aí a questão de mudança de cultura e tal? Ele ficou assim, com cara de paisagem pra mim. Mas aí... Cultura. Cara de paisagem. Eu falei, não, tá beleza. Aí, 2 dias depois, eu fui fazer compra nesse mercado e eu não sabia, mas pelo que eu entendi, ele tem um sistema de crédito. Uhum. Então, alguém acha que compra no crediário. A pessoa passou no caixa, toda a compra, e aí o caixa deu um sinal para um balcão que fica atrás dos caixas. Se eu vou começar a falar, eu vou entregar o supermercado. De lá, o cara mandou o documento da pessoa e eu estava atrás. Foi lá com o documento, aí verificou alguma coisa, aí o rapaz lá do financeiro deu um joia, falou assim, joinha. Falei, cara, e se não passasse? Como é que ele ia falar? Eu ia saber que a pessoa não tinha crédito. Olha aí. Já ia expor a pessoa. Lógico, ali, entendeu? Nos mínimos detalhes. E esse supermercado falou assim, não, ó, nós estamos zerados. Tá não, tá não. Eu falei, olha, vai acontecer um problema, vai acontecer um problema. Então, assim, as pessoas estão achando que é só questão de contrato e tudo mais e tá tudo certo, né? Não. É claro que tem uma relativização para as pequenas empresas. A própria agência, ela tem uma diminuição de quesitos, né? Assim, ó, empresas pequenas, ela tem uma diminuição de quesitos. Não é tão exigente, mas exige. Então, é todo mundo. Pequenos e grandes. Falando sobre em Cáceres, falando sobre comércio local, sobre economia, tem um assunto que o Félix tem conversado bastante comigo, eu tenho acompanhado o trabalho, até você estava no Faquini esses dias, né? Teve uma entrevista com ele lá, sobre o Free Shop Cáceres. Então, o Félix tem transmitido essa... falou, poxa, eu tô muito otimista e eu tô junto com ele, onde eu vou, eu tô falando desse projeto, cara, vai ser muito bom. Fala um pouco pra gente. Falo bastante se você quiser. Aí, eu sou entusiasta do Free Shop. É o seguinte, desde 2014 essa lei está sendo criada. Os Free Shops, eles existem nos aeroportos. Ok? Então, assim, quando você faz o check-in na área internacional, para entrar até o avião, você passa por uma loja que tem isenções fiscais. Então, tem IPI, COFINS, PIS, todas as isenções. Você vai pagar quase zero de tributo. Então, se pudesse, né? Se pudesse um iPhone que custa hoje 10 mil reais, você iria pagar ali dentro de um free shop na faixa de uns 4.500, 5 mil reais. Só que ultrapassa a cota. Depois eu explico a respeito disso. E aí em 2013, 2014, começou a discutir o seguinte: as fronteiras terrestres, como Cáceres, Foz do Iguaçu, aquelas cidades do Rio Grande do Sul com fronteira com Uruguai, Argentina e tudo mais, elas sofrem uma concorrência desleal com o descaminho, o pessoal chama de contrabando no popular. Então ela sofre uma concorrência desleal. Então há uma enxurrada de produtos vendidos dentro da cidade que não tem origem, não paga tributos, não paga nada. Então houve um pensamento, eu não sei de quem, de falar o seguinte: vamos criar um mecanismo para que não seja satisfatório comprar o descaminho em contrabando. Aí alguém falou assim, por que a gente não estende a questão da free shop, das lojas internacionais para a fronteira terrestre? Aí acharam interessante, em 2014 foi criada a lei, e aí foi permitido na região de Cidades Gêmeas. Só que até então não tinha sido instituída a Cidades Gêmeas. Então no ano de 2018, houve a instituição de 32 Cidades Gêmeas, Cáceres estava fora, e aí a gente tem que dar mérito a quem de direito. Através do prefeito Francis, ele encomendou uma pesquisa através do ANEMAT e pelo INPE também, Instituto Nacional de Pesquisa. E aí constatou que Cáceres também era potencial cidade gêmeas, porque apesar de nós não termos uma fronteira tão curta com São Matias, a gente tem uma relação cultural.
Então as pessoas vêm para cá, para o hospital regional, a gente compra a ureia de lá, tem uma transação econômica. É a capital do interior, né? Exatamente, a capital do interior. Então identificou assim, não, Cáceres também é cidade gêmeas. Ok, a partir daí, desde 2019, a gente pode ter a Free Shop instaladas em Cáceres. De lá para cá, eu particularmente, e aí eu através quando eu estava divulgando direito eleitoral para o engenheiro Nakamoto, que ele foi candidato a prefeito, antes dele ser candidato, um ano antes, eu falei assim, cara, você tem acesso a políticos, a gente podia promover essa discussão, né, no governo do estado, porque para Cáceres é muito importante isso. Expliquei tudo para ele e tudo mais. Ok, ele encampou isso. Mas a gente não pode esquecer do Francis lá atrás, que já estava buscando isso, só que tinha uma resistência política muito grande. E aí, através do Nakamoto, a gente conseguiu acesso, chegamos até o vice-governador. E eu tenho que dar nome aos bois também. Deputado Silvio Fávero Finado, que é deputado estadual, então ele não é o senador, Fávaro, né? Sim. Silvio Fávero. Ele intermediou com a gente ao Piveta, vice-governador. E lá foi chamado o Rogério Galo e tudo mais. A gente fez um grupo de trabalho. Da cidade de Cáceres, os dois únicos que estão ainda nesse grupo de trabalho, sou eu e o meu irmão Luciano, que é contador. Então a gente faz um trabalho de estudo, de impacto socioeconômico desse projeto. Só que tem uma resistência do governador, porque ele acha que isso vai provocar uma concorrência desleal. Na verdade, já existe a concorrência, só que ela não é vista. Por quê? Porque ela não é tributável, ninguém vê essa concorrência. Então, todo mundo sabe, se você quiser comprar um perfume fora de loja, você compra, um tênis fora de loja, você compra, camisa fora de loja, você compra, todo mundo sabe. Né? Sim. Isso é fato. Então, ou seja, a concorrência já existe. Já existe. Ela está aí, só que ela não é vista. Então, só que o governador, acho que por ele estar num patamar muito diferente da nossa, ele não tem essa percepção. Então, você tem que provar isso para ele. E aí, nós trilhamos, né? Silvio Fávero, finado, deputado estadual, depois ele faleceu, acabou que aí a gente foi através do deputado federal Barbudo, mesmo, buscou também. Aí depois foi o senador Fávaro, que hoje é ministro da Agricultura, né? Também isso. Intermediou. Só que mesmo assim a gente tem essa resistência do governador. Aí, pegando um gancho do candidato também, na época, Irajá Lacerda, que foi candidato a deputado federal, ele falou assim, Ledson, falando com o Fávaro, eu acho que é interessante você buscar apoio institucional. De quem? Um CDL, uma associação comercial e tudo mais. E eu peguei aquele gancho e fui falar com o Félix. Só que aí eu falei com o Félix na pandemia, né? Aquela coisa toda, era em 2020, começo de 2020, final de 2021, começo de 2022. Eu tô desde 2019 nessa luta. E aí o Félix falou na época, como estava aquela questão da pandemia, ainda não houve uma resistência da própria instituição, a associação comercial. Eu não sei o que aconteceu lá. E agora, com a mudança de gestão, veio o Tato, o Félix, o Tiago, o Elton, encamparam esse projeto e aí começou a alinhar com a Câmara de Agentes Lojistas. Agora está a Sebrae. Inclusive vai ter um painel do Sebrae agora dia 3 de julho. 3 de julho, eu vi assim, bem legal. Justamente o tema praticamente é Free Shop. Vai falar de desenvolvimento de Cáceres, mas bastante ênfase na Free Shop. E aí a gente conseguiu acesso agora com mais otimismo do governo do estado. Hoje a prefeitura está bem aguerrida através da prefeita Eliene, vamos dar nome aos bois, né? Sim. E também o próprio Francis também, por ser o pai da criança lá atrás, ele está muito animado. Então a gente tem contato com o Fábio Pimenta, que é hoje subsecretário de Fazenda, a gente está em contato com o Mauro Carvalho, que é o chefe da Casa Civil hoje, com o Rogério Calo, que é o secretário de Fazenda do estado de Mato Grosso, e a gente está bem alinhado com relação a isso. Então o Cáceres já está fazendo o seu trabalho de casa, então é possível que a gente já consiga, eu espero, sei lá, que Deus abençoe, como é que fala? Profetizando? Profetizando. Profetizando? Estou profetizando. Com prazo de 30, 60 dias no máximo, a gente tem esse decreto. Aí, eu tenho uns clientes que já são 5 pessoas já interessadas em montar um free shop. Aí, mas assim, o que é mais interessante, eu coloquei a ideia aqui, é o seguinte,
O free shop, por ele ter produtos que normalmente não se tem nas cidades onde eles são colocados, ele atrai uma quantidade de turismo enorme, que a gente chama de turismo de compra. Então vamos lá, hoje você tem a possibilidade de ir para Chapada dos Guimarães no final de semana e tem a possibilidade de vir para Cáceres. Tá, Chapada você vai ter lá, uma cachoeira e tal, aqui você vai ter o rio, dá para competir. Né? Às vezes é mais fácil ir para Chapada, mais perto e tal, o cara vai para Chapada. Agora você tem a possibilidade de fazer compras. Para onde é que você vai? Pesa bastante. Demais, porque você vai comprar coisas que você não tem no mercado nem de Cuiabá. Você vai comprar produtos de alto padrão. Você tem até $500 que você pode comprar a cada 30 dias. Então, o que você vai trazer o cara esse mês, no mês que vem ele pode vir também de novo. Então, você tem uma limitação. Então, assim, primeiro que você... Para todo comprador, seja morador de CPF, Cáceres... Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, são produtos que não tem Cáceres. Então, você não vai provocar concorrência. Tem algum segmento específico? Produto? Não. Não, você tem produtos que são vedados. Que são, por exemplo, questão de veículos, todo porte, né? Seja motocicleta, carro, até barcos. Esses não pode. Armas, munição, algumas coisas são proibidas. E o resto é liberado. Só que o cara não vai vender capinha de celular. Ele não vai vender capinha de celular, ele vai vender coisas que dão muito lucro. Então, para ele começar um negócio, ele precisa de R$2 milhões de patrimônio líquido, mais o investimento na estrutura e estoque. Todo o negócio ele é supervisionado pela Receita Federal através de vídeo. O estoque é separado da loja. Você não pode ir lá, acabou meu perfume aqui, vou lá pegar um estoque. Não, meu amigo. Você tem que registrar o estoque na Receita Federal. Para você tirar do estoque, para trazer para a loja, você tem que registrar na Receita Federal. E para você vender, então eu pego sua imagem e falo assim, eu quero ver se o Letson mesmo comprou. O CPF do Letson, cadê? Tá aqui. Ok, eu tenho foto dele no registro da Receita Federal. Eu quero ver se é ele mesmo que comprou lá no caixa. Olha aí. É ele mesmo. E se não for, vou multar essa loja. R$100 mil de multa. Então, assim, é um negócio super seguro. Só para você ter uma ideia, São Borja inaugurou agora em 2022. É uma cidade de 10 mil habitantes. Ela tem 20 mil visitações na loja. Caramba! Isso porque São Borja está a 40 quilômetros de São Teixeira. São José, isso aqui é Teixeira, não sei do que é outra cidade que tem free shop. Lá em Rio Grande são 11 cidades que podem ter free shop, uma perto da outra, então uma concorre com a outra. Aqui em Cáceres, a loja mais perto seria Corumbá, que já inaugurou, e a outra seria o Acre. Então nós estamos a mais de 1.000 quilômetros de distância. Em São Borja é uma região de 10 mil habitantes e está atraindo pessoas da região. Nós estamos numa região que tem 600 mil habitantes. Quanto você acha que pode trazer de visitações mensais em Cáceres? Nós estamos falando de um potencial de 100 mil a 150 mil visitações mensais em Cáceres. Porque aí você vai, é uma cadeia, né? Você vai movimentar toda a economia. Exatamente. Então todo o comércio vai ser beneficiado. Todo o comércio. Vamos supor que você tenha lá, aconteça, uma loja que venda o mesmo produto que a Free Shop vai vender. Realmente vai ser uma concorrência desleal, mas é um produto. Não é a loja inteira. Ele vende outra coisa. E fora o seguinte, lá é limitado a $500. Aqui não, aqui o cara pode comprar o que ele quiser. E fora que é um consumidor que nós não temos em casa, são consumidores de alto padrão. O cara vai consumir outras coisas, vai em restaurante. Hoje você fala em peixaria por excelência, você tem duas, né? Que seria a Orla e Cascata, mas Cascata é mais antigo. Fala em pizzaria, você tem uma por excelência. Você faz em hamburgueria, você tem uma por excelência. Você não tem uma ou duas, três, vários lugares, como se acontece em Cuiabá. Cuiabá hoje você tem vários restaurantes. Com uma frequência de 100, 150 mil, você vai criar uma cadeia de restaurante, Você não tem rede hoteleira para aguentar esse tipo de gente. Hoje em Cáceres. Você vai fazer o quê? Já vai. Você vai movimentar, o cara vai... Inclusive, o cara que vai fazer, um dos investidores que tá... Inclusive, ligou para mim hoje. Ele vai montar tipo um shopping, só para free shop. No fundo, em cima desse shopping, já tem galeria e uma das coisas que ele vai trazer é o Burger King. Caramba, já está fechado. Puxa, ele está esperando o decreto do governador. E no fundo é um hotel. Que
O cara pensou em tudo. É um investimento de 30 milhões de reais. O free shop, ele tem por obrigação de ser... É na BR? É. Fica a dica. Ele tem que ser num espaço? Não, pode ser em qualquer lugar da cidade. Tá. Como você... Ele não precisa de uma aduana igual a ZPE. A ZPE você precisa daquele espaço por causa da aduana que fica ali. E como que o cara vai saber se eu sou free shop ou não? Você tem o CNPJ e você faz todo o credenciamento na Receita Federal. Uhum. A Receita Federal vai te colocar todas as exigências, por exemplo, o seu estoque é filmado. Então você não tira nenhum produto do estoque para a loja se você não fizer o registro disso. Entendi, mas eu falo assim, não é... na minha cabeça, quando vem free shop, eu imaginava aquele shopping popular de Cuiabá, que todas as lojas num lugar só. Não, você pode montar no centro da cidade, pode montar na BR. E aí vai ter algum tipo... O cara que vem de fora, para ele saber quais são. Tem uma proposta já para 7 de setembro, uma para BR. Top. Na verdade, acho que vão sair duas. Tem uma limitação de empresa? Número de empresa ou não? Não. Cara, o cara vai vir pra cá, vai chover a cidade. Nós estamos falando de 10 festivais de pesca por mês. Sensacional. A quantidade de pessoas que você pode girar. Você pode atingir o público de Rondônia. Público de Rondônia. Se você for pensar, Wagner, a gente tá 150 quilômetros mais ou menos ali daquelas regiões das cidades, Mirassol, Patumar, Caraputanga, e tá 200 quilômetros da capital. Pô, é muita gente para vir para cá. Nós estamos falando de um raio de 600 quilômetros, aí você envolve aqui a região, o pessoal fala a região oeste, né? E a região ali eu não sei como é que o pessoal fala, mas o pessoal de Tangará, Barra do Bugres ali. Então todo ali e fora a Baixada Cuiabana. Então é muita gente. Então se você pensar como São Borja, que duplicou a quantidade de população, a gente está estimando de 100 a 150, mas você pode chegar a 200 mil habitantes, visitações mensais na cidade. Imagina 200 mil pessoas por mês. É loucura. Hoje você não tem estrutura para isso. Verdade. Em que pé tá hoje? Só falta o homem dar canetada? Só falta o homem dar a caneta. É só, porque tá tudo pronto. Não, isso está tudo pronto desde 2019. Nós fizemos um estudo que entregamos para ele com produtos, com impacto, tudo. Faltou força. Talvez a estratégia. Até foi engraçado que a gente fez uma reunião lá, tinha uns políticos. Aí esse caso eu vou deixar reservado. Aí tinha os políticos, os caras querendo posar de grandão, porque o que fiz, é o que faço e tal. Aí chegou lá o Fábio Pimenta, que é o subsecretário, pegou um estudo e tava lá meu papel timbrado. Falou assim, quem que é o Dr. Let's? Tá aqui, eu falei, tá. Rapaz, aqui eu tô com o requerimento dele desde 2019. Aí, cara, todo mundo murchou. Falei assim, não se preocupa, não sou político, não quero ser, não sou filiado, vocês estão salvos. Cara, mas só que é o seguinte, uma andorinha não faz verão. Então foi a minha inocência. Né? A minha inocência. Se talvez eu tivesse pensado, conforme a orientação do Irajá Lacerda tinha me dado, como eu sou advogado eleitoral, eu tenho contato com essas pessoas, converso muito. Então ele me deu a ideia de fazer isso. Se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez a gente tivesse mais êxito. Mas isso foi uma falha muito cruel, inocente. Não, mas já é um panorama muito top, né? Muito empolgante, né? Poxa. Não, você vai mudar a estrutura da cidade. Uruguaiana é uma cidade que fica, acho que é quase a mesma distância daqui Cuiabá, de Porto Alegre. Ela tem hoje 11 lojas. Ela já tem ônibus de excursão que sai na sexta, tipo daqui para Goiás, que o pessoal tem aquele lugar de indústria, ela tem um ônibus de excursão todo final de semana, de sexta volta no domingo. Sexta volta no domingo. No começo era 2 ônibus, agora são 10. Só fazer compra. Só para fazer compra. Só para fazer compra, visitar a cidade. E hoje eles já têm City Tour, já tem... igual você vai pro Nordeste, que você tem... Né? Hoje você vai pro Nordeste, você tem o cara do bug, você tem o cara do jet ski, você tem o cara do caiaque, tem esquibunda, tem não sei o quê. Tem uma série de entretenimento para agregar ali. Hoje, caso você não tem, você fala assim, eu quero passear no Rio. Você não tem, tipo, um passeio. Fala assim, fui para Natal agora, o cara deu várias direções. Vamos numa praia tal, depois almoçamos na outra, depois passeamos de quadriciclo. No final da tarde, a gente faz um esquibunda e tira umas fotos. E depois vem para casa. A gente passou o dia, né? Numa 4x4, uma Pajero 4x4. Você não tem isso em Cáceres. Você não tem gente. Se tiver, acho que é uma ou duas pessoas que fazem, mas
Não nesse nível, né? Talvez você faz no Hotel Baiazinha, que faz alguma coisa com aqueles barcos, né? Grandes, e o cara visita, tira umas fotos, uma coisa assim, mas é pouco. Mas hoje você teria na Praça Barão ali um monte de gente ali com bug, com 4x4. Vamos fazer lá pro lado da Ponta do Morro, visitar uns morros. Você ia ter, talvez, até... Não sei como é que chama, aquele parapente? Ali na Serra do Boi Morto, ali, ali dá pra fazer uns negócios. Da Delta, não sei se dá, não sei se a altura é suficiente. Se a gente for parar pra pensar e ver essas cidades, por exemplo, igual o Léo está falando do Nordeste, aqui não é turístico. Não, aqui não é. Não é. Assim, vou contar outra história pra vocês. Eu tava na associação comercial e o presidente lá era ligado ao prefeito, que era PMDB, e o prefeito nosso, o Francis, era ligado ao governador Silval. E o secretário de Indústria de Planejamento, Alan Zanata, ele também é ligado ao PMDB. Então, juntou a fome com a vontade de comer. A gente estava na associação comercial, queria fazer um evento, que era a feira multissetorial, várias empresas. Não sei se vocês lembram disso aí. Já participamos. Foi legal, né? Muito top. Devia repetir. Aquilo lá foi uma ideia muito legal. Aí o Alan Zanata falou assim, olha, o Luciano Hang, eu mal conhecia o que era van na época, tá vindo para o Mato Grosso. Ele vai montar uma loja em Vargem Grande, em Tangará e mais um outro lugar. Mas eu acho que Cáceres tem potencial. Você não quer que eu levo lá? Falei, mas na hora. Vambora. Só que vocês têm que fazer um projeto. Aí corremos no Adilson Reis. Adilson Reis mostrou. Cáceres tem mais potencial. Quer dizer, agora não, né? Quer dizer, o que eu falo assim, porque Vargem Grande já montou. O movimento da avenida aqui da BR é mais movimentado que a avenida da FEB. Olha aí, Sabe por quê? Porque a avenida da FEB tem muita gente que vai e volta do trabalho. São as mesmas pessoas todos os dias. Aqui a gente é diferente desde Rondônia. Lugar, cara. Verdade. Então o cara aqui é tráfego desde Rondônia. Então assim, o mesmo volume de carros que nós temos igual da avenida da FEB. Ou seja, o nosso potencial é muito maior, que são pessoas diferentes. Num prazo de 30 dias não são as mesmas pessoas. A FEB são as mesmas pessoas. E aí o que acontece? A gente tem mais condições de ter a van aqui que a Vargem Grande. Até Tangará. Olha só. Sabe o que o cara falou pra... Eu tava na reunião isso aí. Lá no gabinete do prefeito. Porque assim, quando ficou o Luciano Hang, o Francis foi e ficou com o Luciano Hang dentro do carro dele. O irmão do Luciano Hang ficou no meu carro. E ele foi perguntando coisas. Foi engraçado que eu não sabia muito. Não sabia, porque ele estava mostrando terreno, não sabia que terreno que estava mostrando. E esse aqui não, esse aqui tá vendendo não sei o quê. Esse aqui... Eu dei informação tudo errada pro cara. Falei, mas tinha que dar uma informação. Falei, pô, esse cara tá aqui, não sei por que tá no meu carro. Mas eu tava lá no bolo. Aí fomos pra prefeitura, o Adilson Reis mostrou o mapa, tal, o Francis conversou com o cara. Aí o presidente da associação comercial também. E eu ali, né, assuntando. Em começo de carreira, inclusive, na advocacia. Tem uma hora que ele bateu o pé e falou assim, olha, vocês me desculpam, assim, a cidade tem um potencial enorme, mas é muito feia. Olha isso. Cara do céu, eu nunca vou esquecer essa frase. Isso vai ser... Qual que foi o primeiro 6 meses de mandato do Francis? Não lembro quando ele assumiu. 18? Tem tempo, então. Não, foi 14, não. Acho que 14, né? 14, né? 14, 9 anos isso. Caramba. 9 anos. 9 anos. 2014? Foi, não foi? A Eliane sumiu quando? Não vou lembrar. Vamos perguntar 2020? Perguntar pro Google aqui. Não é 14, não. 2020, 16, 2012? É por aí. Ele mandou na lata, então. Na lata. Mas o cara não tem por que perder tempo. Dois grandes... Se bem que o Mário Gazin também não foi diferente. Não, dois grandes empresários. Né? Assim, dois grandes empresários. Francis, eles estavam conversando, Francis e Luciano. Tipo assim, quem esse povo aqui? Não sei quem é, mas eu vou conversar nós dois aqui. Ele não ligou pra quem? Ele não é político. Ele conversou ali com... Os caras estavam conversando entre si. A gente só tava ali assistindo, torcendo pro negócio dar certo. Mas não deu. Não deu. Caramba. Falou na lata. Ele falou assim, minha loja é muito bonita. Falou na lata. E é bonita, a loja do cara é linda. Não, você já... Cara, eu já... É um ponto turístico. Eu já fico viajando. Você já imaginou uma van ali na frente do Turazzi ali?
Coisa mais linda. Parece que quando eles viram era mais assim, parece que tinha um terreno disponível ali mais próximo da Cometa, do Alvorada ali. Ali é mais comercial, né? Parece que era um terreno ali que eles estavam mais interessados, sabe? Parece que gostou mais. Mas eu não tava junto com 2012. 2012, é isso aí, 2012. 6 meses. 14 6 meses. Presente, né? Porque ele vinha para Tangará, aí o Alan trouxe eles, pousaram, aí veio na Tancredo Neves, naquela época tudo regaçada. Nossa. Imagina. Na verdade não tinha asfalto, né? Não é que era esburacada, na verdade ela era assim, asfaltada, mas não inteira, um pouquinho pedacinhos em volta, nas bordas do buraco, né? Ali era sinistro, hein? Não, você não conseguia passar de 20 km em determinado lugar ali. Então imagina, você correr todo aquele período lá. Então, é complicado. Então a gente está realmente defasado de estrutura. Agora, com a demanda, eu acredito que a gente vai ter. Aí vai ter uma forçação, vai pressionar o governo para investir mais. Orla, por exemplo, a Orla já era para ter saído, não tem nada que impede a Orla. É mesmo. Eu fiz o curso estava falando da Dale Carnegie, eu estava fazendo o curso de HIP. Esse é o negócio que você tem que fazer, cara. Como é que é o nome? A apresentação de alto impacto da Dale Carnegie, HIP. High Impact Performance. Né? Apresentação de alto impacto. Cara, é extraordinário. 2 dias e meio. Onde que a gente faz curso? Né? Já faz um merchan. Não, já vou fazer. É só falar com a Michela, em Cuiabá. É o da Dale Carnegie mesmo. Ó, que legal. E é tipo assim, ele te desconstrói, aí no final te constrói nova pessoa. E não guarda pau pra bater em cego, ele te arrebenta. Você chega lá se achando, você fala, cara, eu sou titica de galinha, sou uma bosta. No primeiro dia. No terceiro você fala, pô, já deu uma melhoradinha. E é filmado. Você faz as apresentações, são 7 apresentações. Então você é filmado todas as apresentações. E aí no final te compara a sua primeira com a última. Fala assim, que... 7 em 2 dias e meio? 2 dias e meio. Rapaz. Não, é apresentação de alto impacto, é massa, cara. Tem que fazer. Aí eu tava fazendo esse curso lá, aí só tinha o Nakagawa, que é consultora Nakagawa, tinha o Luciano da Nutripura, e tinha, acho que é Elisângela o nome dela, Solange, a doutora Solange, engenheira, que fez a Orla. Aí ela me mostrou a sede de Cáceres. Eu falei assim, olha, você quer ver a Orla de Cáceres? Eu falei, quero. Cara, ela mostrou a coisa mais linda. Acho que mesmo? Inclusive, ela me deu e eu joguei nos grupos aqui. Ela circulou no período eleitoral lá, circulou esse videozinho dela. Acho que eu não tenho mais aqui, eu troquei o celular, não sei se eu tenho mais. E aí ela falou assim, olha, eu falei, mas poxa, que pena, né, que não deu certo. Eu falei, não deu por quê? Eu falei, tem alguma coisa que impede. Ela falou, dinheiro. Eu falei, como assim? Eu falei, dinheiro. As licenças todas estão aprovadas. Olha só, eu não sabia dessa Não informação. tem nada que impede. Todas as licenças estão aprovadas. Falta dinheiro. Falta o governador botar dinheiro. Essa semana eu vi uma postagem, eu não lembro qual Instagram de notícia, mas não é só uma questão mais estética, agora já é estrutural. Não sei se o senhor viu lá que em frente ao cascata ela tá cedendo, né? Tá horrível. Cedeu, estourou o paredão, estourou aquele cano. Tá feio. Já é uma questão estrutural. É uma necessidade já urgentíssima isso aí. Então nós estamos com, assim, então acredito que com esse impacto de 100, Nossa, é importante, eu não sabia. 100 e poucos mil pessoas em Cáceres todo mês, você vai forçar a barra. Você vai forçar a barra. Você joga batata quente pra eles, falei, e aí? De ter uma Talhamares, né, com paisagismo, você tem uma General Osório que também você entra na cidade com paisagismo. Uma Avenida São Luís. Uma Avenida São Luís, né? Pô, aí eu falo muito... Eu falo muito o seguinte, ó, a per capita hoje de Chapada, que só vive de turismo, é de 32 mil por pessoa. Caramba. A per capita de Cáceres é de 23. Com esse patamar de 100 e poucos mil, você vai ter um turismo muito mais elevado que Chapada. Você vai aumentar para 35, 40 mil a per capita. A per capita média do estado do Mato Grosso é 50 mil. A gente está muito longe, está menos da metade. Menos da metade. Puxa. A gente está longe, está longe. Só que com o turismo você cria uma série de empregos. Por exemplo, hoje você cria uma empresa comum, você tem um emprego de 1 para 2 indireto. O turismo você pode gerar de 1 para 5 ou 1 para 7.
E nós falamos com o Jorbel, que é o cara que tem a maior loja de free shop no país, chama Cell Shop. Nós fomos lá em Foz do Iguaçu já com investidores. Você vê, não é uma ZPE. Os caras foram comigo lá no governo do estado, os investidores. Os caras querem botar dinheiro na cidade. Não é uma ZPE que você não sabe quem é. Os caras já deram as caras. Os caras estão loucos para montar. E aí a gente foi lá e o cara investiu 30 milhões. Ele tem uma média durante a pandemia ele empregou 500 pessoas. Ele salvou o shopping, porque ele montou dentro do shopping. As lojas em volta falaram assim, acabamos de quebrar, né? Agora com a pandemia que está sendo shopping. Só que o movimento aumentou tão drasticamente que as lojas começaram a vender 3 vezes mais do que vendiam antes da pandemia. Olha aí. Durante a pandemia. pandemia. Todo mundo achando que era um concorrente, acabou de quebrar. Porque ele não vende coisa. Então o cara sai dali e vai comprar as outras coisas. O cara tá ali louco para comprar. O cara vem para comprar. O cara veio para isso. Ele vem para isso. Se ele não achar, ele vai achar outro lugar. Cara. Sensacional. A ideia dele vem isso. Então o cara vem aqui pescar, até o pessoal brinca, né? Porque aí os homens vêm pescar, as mulheres vêm comprar. Dá certo, né? Não, dá certo. Cartão de crédito canta bonito. Torando, exatamente. Mas dá certinho. Mas é isso aí. Cara, o free shop é uma ideia extremamente importante. Eu acho que vai mudar um cenário de casas bastante. Vai ser a virada de chave. Eu acredito que vai ser uma das coisas, porque realmente se a gente ficar só nisso, aí não dá. Mas acredito que outros investimentos... tem alguma contribuição? Tipo, tem, a aduana. Uma complementa a outra? Por causa da aduana. A aduana seria alfândega, né? Seria, vamos dizer assim. Ela estruturou a cidade de Cáceres nesse sentido. Aí ajuda bastante. É um start, né? Igual o Lécio falando. Acaba que a hora que começar a movimentar é uma engrenagem, né, Lécio? Sim. Vai começar a vir mais gente, então as pessoas começam... Mais investimentos. Questão assim, de investimentos de condomínio. Que é o que mais emprega no país. Rede hoteleira, condomínios, criação de casas, né? Você vai valorizar terrenos. Quem sempre fala disso aí é o Facchini. Né, esse tempo até ele comentando na questão do saúde, né, dos planos de saúde, ele falando que é uma questão também que é levada em conta essa engrenagem, né, de pessoas que vêm, né, que vai consumir um restaurante, que vai consumir um hotel, que vai fazer compra, que não vem só para fazer um exame, ela acaba... Sim, às vezes o cara vem aqui visitar o pessoal no regional, aí tem a questão... Uma coisa puxa outra. O pessoal de São Matias vem para cá, às vezes vem fazer os exames, aproveita, faz uma compra no mercado, compra roupa, mas lá é mais barato, mas aqui tem mais facilidade, né? Para eles é mais complicado, mais complexo, então já compra aqui, já consome aqui, tem muito disso. É isso aí. Mais alguma pergunta? Creio que não, né? Foi alguma consideração final? Né? Poxa, e começamos meio desanimado, a Cáceres mas já saímos, começa assim, ó, um panorama real e a expectativa otimista agora, né? A gente não pode ficar. Somos entusiastas. Assim, eu sempre faço a consideração, porque aqui em casa, assim, é tão carente, às vezes, de as pessoas têm ideias, mas às vezes elas não agem. E aí, quando encontra, né, por exemplo, hoje eu tô junto com o Félix, o Tato, que é um cara extraordinário. Então, assim, as pessoas já pensam, vai ser político, vai ser vereador? Não vou. Pode ficar sossegado. Você, se tem pretensão política, não vou tomar essa vaga sua. Tô tranquilo. Eu também, tô de boa. Então, assim, eu sempre friso isso, porque realmente as pessoas têm... Parece um cara, assim, que tenta mexer alguma coisa, trazer uma coisa de novo para a cidade. Vai ser alguma... Não sou nem filiado, para não correr o risco, né? Mas atuo. Eu estou muito ligado à parte eleitoral, porque eu também sou advogado eleitoral. Então, atuo nessa área também. Mas, de qualquer forma, fica aí. Então, a gente tem alguns sonhos para a cidade, gosta daqui. E, se Deus quiser, as coisas vão mudar de cenário. Amém. Vocês vão vender muito seguro ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutor, obrigado pela participação. Foi, mais uma vez, uma honra tê-lo aqui com a gente. E sempre aberto aqui. Vamos gravar outra, falar. A hora que der, o homem der a canetada lá, vamos gravar outra aqui. Vamos chamar o Tato, o Félix. Acho que podia fazer um conjunto aí, o pessoal vir aqui e tal. Com certeza. E parabéns pelo trabalho aí, a gente tem acompanhado aí, o Félix também. E sensacional.
Obrigado. Parabenizar e agradecer, né, pelo trabalho e onde todos nós seremos beneficiados. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez, agradeço duplamente, primeiro, né, pela não ter podido vir na primeira vez e agora ainda chegando um pouquinho em cima do horário. Ah, que isso. E vocês ainda aguardaram, se fosse de outro, eu falei assim, não, esse cara aí... Acha aí, Alisson. Esse cara aí eu vou deixar pra lá. E agradeço muito, é uma honra estar aqui. Parabéns pelo projeto, cara, Obrigado. sensacional. Obrigado. E vocês, eu vou fazer propaganda e já recomendo também lá. Aí, se A inscrever. digníssima. Se inscrever no canal lá, eu vou recomendar no meu Instagram. E vou conversar E com a Michela também. Com certeza. Eu acho que vai ser bacana também, tem muito a contribuir aí. Com certeza, com certeza. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, segue a gente no Instagram e agora vamos comer, né? Beleza, obrigado. Valeu, galera.